E nós vamos falar agora sobre o crime organizado. Eu estou com o Lincoln Gaquia, que é promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, integrante do GAECO, especialista no combate às facções. Promotor, boa noite, obrigada pela sua presença aqui na Jovem Pan. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, promotor, nós tivemos o presidente Lula em visita a Trump falando sobre essa questão das facções aqui no Brasil, a possibilidade de os Estados Unidos classificar essas facções como grupos terroristas, o que levaria a um novo procedimento dos Estados Unidos em relação ao Brasil, em relação ao combate. E o presidente Lula defende uma ação conjunta, na verdade, né? Já em andamento alguns acordos, algumas negociações nesse sentido. O senhor, inclusive, participou, não é? Eu participei, eu já, inclusive na época do PL antifacção, quando o deputado Henrique foi nomeado relator, ele já havia apresentado uma proposta equiparando as facções criminosas a grupos terroristas. Eu já havia me posicionado, inclusive, contra essa proposta. Acredito que as organizações criminosas, elas são extremamente perigosas, elas praticam atos até de natureza terrorista, porém elas não são grupos terroristas, porque elas não têm atividade, a intenção, por exemplo, política e nem ideológica contra uma raça, né? Uma cor ou uma religião. Então, eu penso que o objetivo dessas facções são apenas objetivos econômicos, da economia ilícita. Aumentar a receita. Aumentar a receita advinda de diversas atividades econômicas ilícitas. Mas eu acho que mais importante é que a gente tenha efetivamente trabalhos conjuntos envolvendo Brasil, Estados Unidos. Eu chamo isso de equipes conjuntas de investigação. Essa terminologia, né, essa modalidade de enfrentamento ao crime organizado, ela já estava prevista lá na Convenção de Palermo, né, que prevê, né, as modalidades de combate ao crime organizado para serem aplicadas no mundo todo. E nós, infelizmente, não fizemos a lição de casa. Então, o que precisa, para além, né, de tratados, de acordos que devem ser assinados, inclusive com a visita do Lula ao Trump, eu acredito que a gente precisa, de fato, tirar esses acordos do papel e montar de fato essas equipes envolvendo os policiais norte-americanos, envolvendo policiais e procuradores aqui do Brasil e também aqui da América do Sul, para que a gente possa avançar conjuntamente no combate às organizações criminosas que hoje são transnacionais. É exatamente esse ponto que eu ia colocar, que é o que os Estados Unidos têm ressaltado, é a atuação transnacional que vai além das fronteiras. Então não é um problema localizado aqui no Brasil. O senhor, inclusive, tem colocado aí o PCC, por exemplo, como uma máfia. A atuação semelhante a gente tem visto nas várias operações da Polícia Federal, que é isso, é infiltração nos vários segmentos da atividade econômica, na sociedade, no meio político, no meio jurídico. Então eles vão ganhando poder também. Não é apenas a abertura de novos canais de receita, de fonte de renda, mas é poder mesmo, né? Exatamente, você acabou de dar uma classificação doutrinária de organizações mafiosas, né? Todas as características de uma organização mafiosa você acabou de mencionar, mas o PCC, por exemplo, tem todas elas, né? Ele por exemplo, tem uma atuação empresarial voltada, evidentemente, para a economia do crime, ele tem dominação territorial, ele tem infiltração nos poderes do Estado, que é muito grave, corrupção dos agentes públicos, veja o número de agentes públicos, de policiais, enfim, que nós investigamos e prendemos ultimamente, infelizmente cooptados pelo crime organizado. Eles têm infiltração na economia formal e também no sistema financeiro hoje, e eles têm uma atuação transnacional e uma lavagem de dinheiro extremamente sofisticada. Então isso faz com que organizações criminosas como o PCC, por exemplo, elas já passem a ser internacionalmente classificadas como máfias. A gente não está copiando nada, né? Essa é uma terminologia que já existe na doutrina internacional, e eu acho que a gente tem que diferenciar o PCC, por exemplo, de outras facções. Nós temos mais de 80
no Agora, Brasil. o Comando Vermelho, que seriam as duas mais fortes aqui no Brasil, qual que é a diferença entre o PCC e o Comando Vermelho? Olha, o Comando Vermelho, ele ainda não atingiu o nível de sofisticação e de estrutura na lavagem de dinheiro. O Comando Vermelho está numa fase anterior, que é uma fase justamente que trata da dominação de território. O Comando Vermelho está preocupado em proteger os seus territórios, inclusive dos inimigos, né, de outras facções rivais que tentam a todo momento tomar aqueles territórios. Até milicianos no Rio de Janeiro. E aí também até milicianos. Então, veja, eles estão ainda nessa fase, que é uma fase que o PCC já passou. O PCC é hegemônico aqui no estado de São Paulo, ele não tem inimigos, portanto ele não precisa ostentar esse armamento, né? As comunidades já são tomadas pelo PCC, e isso é mais grave, inclusive. Eu considero o PCC mais perigoso hoje do que o Comando Vermelho, porque o Comando Vermelho está nessa fase bélica, né? Em que a gente pode identificar, é muito difícil realmente atuar no Rio de Janeiro, porque o estado vai ter que retomar um território que ele perdeu, e não é só uma retomada policial, que eventualmente vai gerar centenas de mortos, inclusive de pessoas inocentes, né? Casos sucessivos nesse sentido. Casos sucessivos nesse sentido e que nunca resolveram. Então, no estado de São Paulo, infelizmente, o que a gente vê? O crime organizado já atingindo patamares de ter investimento em fundos, né? Foi o escândalo do Master, né? Que pegou o Master, a Reag Investimentos. Exatamente. O setor de postos de combustíveis, já teve em empresas de ônibus aqui em São Paulo, e a gente vai vendo essa infiltração. Agora, como é que pode estancar isso? Eu gostaria de lembrar, inclusive, que agora no mês de maio, faz 20 anos, que houve aquele salve geral do PCC que parou a cidade de São Paulo. Foi uma surpresa pela força que teve naquele momento, o ataque a unidades militares, unidades da polícia, muitas mortes. Foi um terror na cidade de São Paulo. Eu lembro que tinha horários assim, em que fechava todo o comércio, todo mundo ia correndo para casa, os policiais se escondendo, porque eles eram alvos nas ruas, nos locais de trabalho. E desde então, se começou uma ação mais firme de tentar combater a facção, e ela só cresceu. O que o senhor atribui? Houve um erro da forma como o Estado lidou com isso? Com certeza. O senhor sente que está enxugando gelo? Olha, eu penso o seguinte: nós temos 3 décadas de atraso em relação à facção, né? O Estado de São Paulo, evidentemente, eu não posso deixar de dizer, se omitiu, né, tanto no reconhecimento do fenômeno, da existência da facção, quanto no seu crescimento, porque numa primeira década foi muito comum a gente verificar secretários, comandantes, diretores de departamentos policiais dizendo que o PCC não existia, o PCC era a criação da imprensa, ou mesmo que já acabaram com o PCC. Houve uma declaração nesse sentido, né? E depois, já em 2001, nós tivemos uma demonstração de força que foi um motim, né? Uma rebelião em cadeia em mais de 20 unidades aqui no estado de São Paulo, em que o PCC se tornou conhecido no Brasil todo. Nós não aprendemos a lição. Em 2006, o PCC paralisou a cidade de São Paulo e praticamente o estado de São Paulo, promoveu rebeliões simultâneas em mais de 70 unidades prisionais, ataques, como você mencionou, nas ruas, ataques a bases policiais, a bancos, a ônibus queimado, agências bancárias, e nós, inclusive, da segurança pública, inclusive o Ministério Público, a gente ficou ali absolutamente às escuras. Em 2006, nós não tínhamos o menor conhecimento do funcionamento do PCC, de como o PCC se autofinanciava, qual era o tamanho do PCC. Eu me lembro que havia uma declaração atribuída ao Marcola, nessa época, que a imprensa divulgou, que ele dizia que o PCC tinha mais de 100 mil criminosos armados para poder travar uma batalha com o Estado. E naquela época eu me lembro bem que eu indaguei, será que tem tudo isso mesmo? Eu perguntava por aí, ninguém sabia. O Ministério Público não sabia, as polícias não sabiam. Inclusive isso foi um dos motivos de eu ter iniciado aí e mergulhado nessas investigações, para que a gente pudesse conhecer. Eu acho que a gente conhece o PCC hoje. Porém, o PCC de 2026, 20 anos depois dos ataques, não é mais o mesmo de 2006. Em 2006 eles faturavam 10 milhões de reais por ano.
basicamente com tráfico interno de drogas e mais algum tipo de rifa, de ajuda. E hoje eles faturam, 20 anos depois, 2 bilhões de dólares por ano. Eu desconheço qualquer empresa, qualquer outra organização criminosa que tenha experimentado um crescimento exponencial tão grande como esse. Agora, essa força toda do PCC não pode acabar levando mesmo os Estados Unidos a considerar como um grupo terrorista, porque tirando a questão ideológica, né, e de confronto político, apesar de haver infiltração na política, inclusive com um apoio a candidaturas nas várias esferas, em municípios e em estados, ele tem uma certa característica de grupo terrorista, né? Isso não pode levar os Estados Unidos a agir? O que mudaria na prática? Olha, veja, isso é um fator de preocupação, porque, como eu disse, né, houve uma omissão do Estado de São Paulo, uma omissão do Estado brasileiro, porque também deixou o fenômeno tomar o Brasil todo e se expandir. O PCC está em mais de 28 países, inclusive nos Estados Unidos. E nos vários estados do país também, as várias facções. Várias facções convivem, né, entre PCC e Comando Vermelho, que dominam, mas está nos Estados Unidos. Eu estive lá em março agora, reunido com policiais e autoridades americanas, justamente para discutir a presença do PCC nos Estados Unidos. Ele já tem investigações lá, nós temos aqui, estamos trocando informação. Qual é o problema? Se classificar como terrorista, embora no imaginário popular eles de fato são terroristas, porque eles queimam ônibus, eles oprimem a população, né, matam policiais e cidadãos de bem inocentes, porém, como eu disse, doutrinariamente, pelo menos pela maioria do mundo civilizado, eles não são considerados terroristas. Não dá para a gente comparar o PCC, por exemplo, com o Estado Islâmico, com Al-Qaeda, enfim, né, são muito diferentes. O próprio ETA, né, na Espanha, no País Basco. Mas veja, não estou tirando a gravidade do PCC. E estou dizendo também que o Brasil não fez a lição de casa. Então ele deixou que esse fenômeno se expandisse e ele deu sim combustível para o Trump, para os Estados Unidos, querer tratar o Brasil como tratou a Venezuela, por exemplo. O Trump, eles já classificaram o Trem de Aragua, que é uma facção da Venezuela, como organização narcoterrorista. Ela já está na lista de terrorismo dos Estados Unidos. Quis relacionar o Maduro, depois não conseguiu, ele ficou sendo acusado por outros crimes. E de fato não tem relação alguma com o Maduro. E eu posso afirmar para você, eu conheço essa facção, ela é infinitamente menor que o PCC. Então, se for levar os critérios, em conta os critérios que os Estados Unidos já adotou para classificar o Trem de Aragua como organização terrorista e de risco para os Estados Unidos, eles irão classificar o PCC. Eu não sei se o Comando Vermelho, mas o PCC com certeza está nos Estados Unidos. O Comando Vermelho ainda de maneira muito tímida, mas o PCC já está lá, como organização terrorista para os Estados Unidos. Qual a implicação disso? Ao contrário que muita gente pensa, olha, vai melhorar aqui a situação do combate, nós vamos ter mais verbas. Eu penso diferente, nós não precisamos dessa classificação para ter apoio, inclusive financeiro americano, para ter uma troca de informações melhor, uma cooperação policial melhor, né? Isso não acredito que vá acontecer. O que pode acontecer é a gente ficar sujeito a sanções de ordem econômica. Você deu o exemplo do Banco Master. O PCC, recursos ligados ao PCC, foram parar na gestora REAG, e da REAG foi aplicado no Banco Master. O Banco Master, você é da área econômica, sabe muito bem disso. Acompanhando o meu caso. Ele comercializou títulos, na verdade os grandes bancos do país comercializaram títulos do Banco Master. E esses grandes bancos do país estão todos linkados, estão ligados, né, ao sistema bancário norte-americano. Isso é uma verdade, uma realidade. Se a gente for interpretar de maneira assim, bastante ampla, nós podemos dizer, por exemplo, que haverá sanções, inclusive de ordem econômica e bancária. Sistema financeiro. O sistema financeiro, porque os Estados Unidos pode fazer um relatório dizendo que o PCC se infiltrou no sistema financeiro, está nos fundos, está no Banco Master, que por sua vez também circulou dinheiro em outros bancos que negociam com os Estados Unidos. Mas o governo brasileiro também está tentando acertar com os Estados Unidos o combate à lavagem de dinheiro, exato, tráfico de armas, de drogas, tudo isso daí, essa ligação, inclusive de pessoas ligadas ao PCC que estariam nos Estados Unidos. Eu acho que isso é o mais importante, né? É dizer
dizer e convencer os americanos que não é classificando o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas, que nós vamos resolver essa situação. O que a gente precisa, de fato, é arregaçar as mangas, tirar esses acordos, que a maioria já estão assinados, outros serão assinados, talvez, nessa viagem, mas colocar isso para funcionar. Então, a gente precisa. Então, olha, vamos combater, de fato, a lavagem? Vamos. Me montem uma equipe aí nos Estados Unidos, nós vamos montar nosso time aqui no Brasil e vamos sentar na mesma mesa e já começar a trabalhar. E rastreia as operações. E rastreia as operações que passam também pelos Estados Unidos. Eu acho que isso é mais efetivo. E nós temos ainda uma outra possibilidade remota, e claro, remotíssima, mas que está prevista na legislação americana, é que essas organizações narcoterroristas, que são equiparadas a terroristas, quando elas são classificadas assim, existem ainda duas opções. Os Estados Unidos pode praticar ações militares fora do território americano, sem o consentimento de outro país, por exemplo, do Brasil, ou mesmo aqui na divisa, lembrando que já tem 20 mil policiais de forças especiais norte-americanos fazendo treinamento aqui no Paraguai. Uma coisa bastante estranha nessa época de discussão, né, se vai classificar ou não. Eu acho que é até uma força de pressão. E tem também a possibilidade de piorar o trâmite das informações que a gente troca entre polícias e procuradores americanos e brasileiros. Principalmente se entrar a CIA, né? Exatamente, porque quando você trata de terrorismo, essas informações, elas passam a ser classificadas, porque dizem respeito à segurança nacional de um país, e dos Estados Unidos, no caso, ainda mais depois de 11 de setembro. E a maioria dessas informações, elas são classificadas como confidenciais ou secretas. E aí elas não podem ser trocadas livremente no dia a dia entre autoridades policiais e procuradores. Agora, enquanto isso, o Brasil, da área política, vai patinando na definição da PEC da segurança, de outros projetos. Nesta semana mesmo, o presidente Lula anunciou aí um novo pacote para a segurança, com mais verbas, tentando pegar a parte financeira, né, desses grupos. Inclusive, o senhor já participou da elaboração, o acesso aos bens deles, porque parece que o caminho é esse mesmo. Eu queria só acrescentar mais um ponto, que a CPMI do crime organizado, que algumas conclusões que eles tiveram no relatório, que depois gerou muita polêmica, mas bate com o que o senhor tem defendido: isolamento de lideranças, o ataque à linha financeira deles, às fontes de receita, mas é um trabalho difícil. É um trabalho difícil e é um trabalho que não pode ser feito só pelos estados ou só pelo governo federal. Eu costumo dizer que se nós nos sentarmos à mesma mesa, e por isso, inclusive no projeto de lei antifacção, que eu cheguei a participar do grupo que elaborou o projeto que foi mandado para o ministro da Justiça, nós previmos lá a criação de uma agência nacional, eu denominava como agência antimáfia, mas uma agência nacional de combate ao crime organizado, que teria autonomia, né? E que teria assento, por exemplo, a Polícia Federal, a Receita, o COAF, as polícias estaduais e os ministérios públicos. Formaríamos equipes para investigar casos de grande repercussão, como foi a situação do carbono oculto e outras operações que eu tive oportunidade de trabalhar. Então, por que isso não funciona no Brasil? Porque existem disputas institucionais, né? A divisão das competências e atribuições, a fragmentação, ela fomenta essas disputas. Por isso que eu defendi a criação dessa agência. Mas mesmo ainda que ela não tenha sido aprovada, nem mesmo no projeto depois da PEC da segurança pública, que eu também propus para o relator, o deputado Mendonça, que inserisse, mas havia uma resistência muito grande, e as pessoas acham que a gente quer criar uma nova polícia, e não é isso. A gente está copiando um modelo que deu certo na Itália, que deu certo no Reino Unido, que dá certo nos Estados Unidos, né, para trazer para o Brasil, e a gente ter, na verdade, equipes que possam trabalhar em conjunto, sentar na mesma mesa, sem disputa institucional. E se não for assim, a gente não vai conseguir combater o avanço dessas organizações, e a gente vai estar sujeito a interferências externas que podem afetar a nossa soberania, como está acontecendo agora com o Trump. Ele acaba tendo uma certa razão em dizer: vocês permitiram que essa organização crescesse, inclusive chegasse aos Estados Unidos. Agora, uma parte da política brasileira defende essa intervenção dos Estados Unidos, achando que está certo, que o Brasil, em certa medida, foi meio conivente com o crime organizado e deixou crescer, não é? Mas veja, né? Hoje, nós estamos inclusive no ano político, esse assunto ficou
absolutamente, né, politizado. Vai ser pauta das campanhas. Vai ser pauta de todas as campanhas, né? Então é mais ou menos assim. Quem defende, por exemplo, que o PCC e o Comando Vermelho seja classificado como terrorista, está do lado da população e não defende bandidos. E quem não defende, olha, esse aqui está defendendo o PCC e o Comando Vermelho e está contra a população de bem. Não é isso, né? Eu acho que esse é um discurso bem rasteiro, né? De quem realmente não tem conhecimento profundo do assunto, né? O assunto é bem mais complexo do que uma mera classificação em terrorismo ou não. O que a gente precisa é enfrentar o problema de fato. Os governadores, e eu digo todos os governadores, porque até então a segurança pública ela é de gestão dos governos estaduais e todos eles se omitiram. Veja a situação do Rio de Janeiro, que praticamente perdeu uma grande parte do seu território para o crime organizado e não consegue retomar. Mesmo São Paulo, nós estamos tendo problema. Veja que a Folha divulgou barricadas na favela de Paraisópolis, da comunidade de Paraisópolis. Nós temos problemas sérios na Baixada Santista, em que a polícia tem dificuldade em entrar sem ter confronto. Né? E veja, nós não tínhamos isso no Brasil e muito menos em São Paulo. Eu acho que houve negligência de todos os governadores, de todos os presidentes que passaram nessas últimas décadas. Agora, dá para imaginar alguma coisa que possa produzir algum resultado mais rápido? O senhor empenhou a sua vida sobre risco. Até hoje. Então, sob risco de ameaças do PCC, por todas as ações que teve até agora, para tentar produzir resultados, né? O que o Brasil poderia fazer de mais rápido, além de sentar na mesa, se não há ambiente político para isso agora? Olha, eu acho que, na verdade, a gente tem que criar esse ambiente. É a única solução possível, não haverá outra. E olha, eu não quero desanimar as pessoas achando, por exemplo, que o PL antifacção é um marco legal do combate aos crimes, do crime organizado no Brasil, que isso vai resolver o problema da população. Não é só o aumento de pena, como aconteceu, por exemplo, na nova tipificação de organização criminosa ultraviolenta, cuja pena pode chegar de 40 até 60 anos, que vai resolver ou vai dissuadir o criminoso de agir. Veja já tem lideranças presas, né? Elas já estão presas. E outro detalhe, né? Não se mexeu, por exemplo, na lei de lavagem de dinheiro. A pena continua lá embaixo, é 3 anos a pena mínima. Você tem uma ideia, hoje, a Câmara acaba de aprovar e foi sancionado um projeto de lei, já virou lei, né? Que agrava a pena para o furto de celular, ou roubo de celular. O roubo de celular hoje, ele é punido de maneira mais grave do que, por exemplo, uma lavagem de dinheiro feita na Faria Lima. Então, eu não sei se isso também ficou de fora, né, da análise do Congresso de maneira proposital. A gente está atacando apenas aqui, vamos dizer, os criminosos que estão aqui na base, e lá no topo da pirâmide eles permanecem intocados. Você imagine que tem políticos também envolvidos em lavagem de dinheiro, né? Vamos traduzir isso corretamente. Né? Eu acredito que possa ocorrer, até porque a gente está falando, Denise, de infiltração nos poderes do Estado. E não é só no Legislativo e no Executivo. O Judiciário, o próprio Ministério Público já teve vários casos de infiltração. E agora a infiltração na economia. A infiltração na economia formal, essa participação em empresas que não são empresas de fachada, por exemplo, as empresas de ônibus que eu e com a minha equipe investigamos no Ministério Público, Operação Fim de Linha, uma delas era uma das melhores avaliadas pela população de São Paulo. Ela presta um bom serviço, só que toda a direção da empresa foi capturada pelo PCC. Então, chega num ponto... É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, são bilhões envolvidos. Chega num ponto em que me preocupa muito, porque quando nós temos, Denise, uma infiltração nos 3 poderes e uma infiltração na economia formal, de tal forma que a economia e o Estado não pode mais sobreviver sem a presença dessas empresas ligadas ao crime organizado, então a gente está diante do narco-estado. E eu penso que o Brasil, se não tomar alguma providência, a meu sentir, caminha a passos largos para se tornar um narco-estado, como aconteceu com a Colômbia,
nos anos 90, na época do Pablo Escobar, e como acontece com o México hoje. Porque a gente fala muito de São Paulo, de Rio de Janeiro, mas quando você vai para o Nordeste, para o Rio Grande do Sul, outro dia eu estava pesquisando o número de facções, é um absurdo. São, assim, outros núcleos, né, relacionados às principais, mas atuando e fazendo também, e aumentando o número de criminosos que trabalham juntos. E aí tem aquele todo histórico da mistura de lideranças das facções que foram junto com os presos das penitenciárias, né? Eu acho que todo esse combate, ele passa também, né, por uma política de segurança pública que prevê também a questão de um olhar para o sistema penitenciário, porque todas essas facções, sem exceção, elas têm origem prisional, né? Todas elas têm origem prisional. E a gente tem hoje o quê? Excesso de preso, não temos vaga para todos eles, alguns em condições de fato subhumanas, em que pese as pessoas dizerem, poxa, cometeu crime, tem que realmente ser castigado, não é essa a finalidade da pena. Nós não temos nenhum tipo de ressocialização, essa é a verdade. E criminosos... Virou a escola do crime, né? Criminosos, por exemplo, que são primários, são colocados com criminosos aí, que são líderes de facção. Então você acaba engrossando o exército do crime. Esses criminosos mais brandos, eles vão sair logo da cadeia, da penitenciária, e eles vão para as ruas, e é o que está acontecendo hoje. Então eles já tomaram as ruas. A gente tem um exército de mais de 40 mil. Se a gente não sabia quanto eles eram em 2006, hoje eles são mais de 40 mil. Difícil de combater. Agora, para fecharmos a nossa entrevista aqui, operações como essas que pegaram o caso Master, a REAG, eles machucam financeiramente o PCC ou ele busca novas alternativas? E como é que se pode rastrear esse tipo de operação para tentar cortar essas ligações financeiras? Olha, eu costumo dizer, e hoje a gente tem precisado até estudar um pouco de fundamentos de economia, e que eu não tinha menor noção, né, para a gente atuar na questão da asfixia financeira e da lavagem de dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente vê são vários negócios ilícitos, né, ligados entre si com diversas organizações criminosas, como foi o caso da Carbono Oculto, formando o que a gente chama de convergência criminal. Por que o crime organizado vai para esse ou para aquele setor? Porque ele procura incentivos, facilidades, né? E principalmente porque esses setores, eles apresentam essas facilidades. No caso dos fundos, por exemplo, deficiência de fiscalização, de regulamentação e baixo risco. Eu mesmo nunca tinha visto ninguém que fosse preso, acho que até hoje não foi, né? Por má gestão, por gestão fraudulenta desses fundos utilizados para lavagem de dinheiro. E é mais ou menos isso. O que a gente pretende hoje, só para encerrar, é fazer com que essas atividades se tornem menos positivas para o crime organizado. Dos ônibus, você pode ter certeza que eles não têm mais interesse, e a gente vai retirá-los também do setor do combustível, né? E, se Deus quiser, do setor bancário, mas para isso a gente precisa de apoio do governo. Perfeito. Promotor Lincoln HQ, muito obrigada pela sua presença aqui da Jovem Pan. Foi um prazer. Uma boa noite. Boa noite.